Hoje eu vou falar para vocês 5 razões pela qual você não deve continuar o processo de querer salvar sua família e querer atrair o ex ou a ex de volta. Nesse momento, se você estiver dentro dessas 5 razões, você deve parar imediatamente. Eu sou Luciano Castro e eu te ajudo a atrair o seu ex-cônjuge de volta sem precisar correr atrás, sem se humilhar e salvar a sua família, contar uma grande e nova história. Então vamos lá, se esse conteúdo te interessa, então aproveita já, curte esse vídeo, segue o canal e aciona o sininho para que você seja notificada todas as vezes que eu colocar um novo conteúdo aqui para você. Então vamos direto ao ponto. 5 razões para você não continuar a reconstrução do casamento neste momento. Por que eu estou falando isso? Porque se você tem qualquer situação disso que eu vou falar agora, você vai acabar atrapalhando o processo e prejudicando as suas chances, provavelmente destruindo elas. E a primeira grande razão é se você não trabalhou de forma profunda e consistente e ainda mantém uma baixa autoestima. Isso mesmo. Querer reconstruir um casamento com uma pessoa que tem baixa autoestima, no caso você, eu estou falando, isso vai acabar acarretando em mais afastamento e o máximo que você vai ganhar, como eu sempre digo aqui, é piedade e pena. Porque uma pessoa com baixa autoestima, ela não entende o seu próprio valor. O que é autoestima? É o próprio valor. Se eu não consigo organizar e saber qual é o meu próprio valor, por que a outra pessoa vai me valorizar? Por que ela vai me admirar? E lembre-se, a volta sempre vai acontecer pela questão da emoção, pela questão da mudança de percepção. E essa mudança de percepção significa que ela tem que voltar a ter admiração, respeito e te valorizar. O que muitas vezes eu vejo que acontece são pessoas que estão ganhando pequenas migalhas do outro lado, como um simples oi, boa tarde, estou com saudade, e se anima achando que vai acontecer alguma coisa e depois se machuca ainda mais. Isso são migalhas, são falhas emocionais na outra pessoa que também sente saudade, que também está confusa, enfim, tem vários outros motivos aí que a pessoa está longe, mas ela ainda está confusa e ela acaba soltando essas iscas. E toda vez que você agarra essa isca, você se alimenta de migalha, diminui ainda mais o seu valor e você sacia a dúvida da outra pessoa, então ela não tem pressa e nem motivação para chegar perto de você. O segundo ponto é quando você ainda está preso ou presa com os vícios emocionais. Isso daqui é algo dramático. Por que eu estou falando isso? Porque os vícios emocionais, como todo vício, o vício emocional, ele também é químico, porque toda emoção é um composto químico de hormônios, neurohormônios, neurotransmissores dentro de você. E nós ficamos viciados em coisas que muitas vezes, racionalmente eu não quero, mas emocionalmente eu preciso, porque eu estou viciado. Por exemplo, pessoas viciadas em abandono, em rejeição, em traição. Nossa, Luciano, que estranho, uma pessoa viciada em traição? Eu não estou falando que ela queira ser traída. Eu estou dizendo que ela foi treinada emocionalmente a viver a emoção da traição, do abandono, da rejeição, do controlador, dos ciúmes, da baixa autoestima e assim por diante. Então, quando eu digo isso, a pessoa ela vai ter comportamentos e atitudes para validar isso dentro dela. Então, ela vai acabar afastando ou criando cenários para que a outra pessoa entregue para ela o que ela precisa, que é o vício. Se você pensar num vício químico, um alcoolismo e assim por diante, toda pessoa que tem um vício químico, ela sabe racionalmente que aquilo faz mal para ela. Mas por que ela não consegue parar? Porque a questão não está na razão, está na necessidade do corpo em beber, vamos colocar assim, daquela substância. E entenda agora, quando você tem um vício emocional, essa substância hormonal também é desejada pelo seu corpo. Então, o teu sistema vai criar cenas, comportamentos, atitudes, ações, decisões inconscientes, ou seja, controlada pelo mundo emocional, para que você ali na frente se machuque e viva dos vícios. Uma pessoa que ainda está aprisionada nos vícios emocionais
fatalmente ela vai viver o que ela acabou de viver na rejeição, no abandono e no rompimento da relação. Então, primeiro, você precisa descobrir quais são para você primeiro poder parar de repetir e depois se livrar. Então, quando você entende o que eu estou falando, você passa a ter clareza. Isso não é uma transformação, é uma consciência. A consciência te permite começar a agir e buscar soluções, que é o que eu tanto falo para todos aqui. E ensino as pessoas a terem essa liberdade dos vícios emocionais para construir uma nova história. Caso contrário, você vai acabar voltando a repetir essa situação. Então lembre-se, clareza é poder. Você ter clareza do que eu estou falando te dá o poder de mudar uma história. Mas para isso você vai ter que tomar as decisões dessa mudança. O terceiro ponto que eu quero colocar para você que você não deve continuar um processo de reconstrução é se você tem falta, ou seja, você não tem conhecimento do que pode ou o que não pode. Muitas pessoas conversam comigo e quando elas começam a falar, Luciano, porque eu estava fazendo isso e nada está funcionando, eu falo, mas isso que você está fazendo é um erro. Como assim um erro? Eu fiz isso para exatamente mostrar para ela, é um erro. Muitas pessoas estão cometendo erros sem saber que são erros. Uma das coisas que eu falo até nos meus eventos gratuitos, vou dar aqui uma palhinha, um dos grandes erros é acreditar, por exemplo, que se a outra pessoa não quer nada, não está querendo, diz que não ama mais, diz que não te quer mais, é acreditar que se a outra pessoa não quer, não há nada que você possa fazer. Por que isso é um erro? Primeiro ponto, você paralisa e acredita que não há mais nada que você possa fazer. Um outro erro muito legal de falar para vocês é quando a pessoa, por exemplo, acredita que tem que tratar a outra pessoa da forma que ela gostaria de ser tratada. No mundo do relacionamento, quando se fala de personalidades, existe uma interpretação completamente diferente. A forma que eu trato a minha esposa é diferente da forma que eu gostaria de ser tratado. Por quê? Porque ela tem uma personalidade com necessidades diferentes. E aí você começa a cair no erro. Não, porque para mim tem que ir lá e tem que ir atrás, buscar, etc. Ela deveria, se eu tivesse feito, e eu gostaria que ela fizesse isso comigo, mas não é o que vai acontecer. E você vai acabar errando. Estou dando só alguns exemplos bem simples, mas tem vários erros que as pessoas cometem acreditando que estão acertando. E outro ponto, como eu falei, é, primeiro, o que não pode, que são os erros, e o que pode são as estratégias. E a estratégia ela tem que ser estruturada, um passo a passo, para que você possa entrar em ação, inclusive numa reaproximação, inclusive numa volta. Então, se você não tem uma estratégia estruturada para ali na frente entrar em ação, como é que você quer fazer a reconstrução? Você está jogando e brincando com a sorte, com o seu bem maior, o seu maior patrimônio, que é a sua família, o seu casamento, a história que você decidiu construir ao lado dessa pessoa. E entenda, depois que você tem a estratégia, devemos o quê? Seguir o plano e nunca improvisar o que não se sabe. Por favor. Porque as pessoas falam, Luciano, eu comecei a fazer, mas depois eu comecei a ter uma volta, comecei a acelerar, e aí eu abandonei, não comecei mais a olhar os conteúdos, não fiz mais o curso, por exemplo, o método, e agora perdi de novo ela. É muito comum. O quarto ponto que eu quero passar para vocês é não ter o planejamento ou uma solução para a questão financeira. Esse pode ser que não seja o seu caso, mas a maioria das pessoas está passando por esse problema. Um dos maiores motivos de separação é o financeiro. Eu diria, na minha opinião, e dentro de tudo que eu tenho estudado, com milhares de alunos, o dinheiro é o maior problema de separação, principalmente no Brasil e no mundo, porque eu tenho muitos alunos fora do Brasil. Mas, Luciano, por que você está dizendo isso? Não, o meu caso, a pessoa não foi embora porque a gente estava em dívida. Mas os comportamentos que, por exemplo, a falta do dinheiro ou não saber lidar com o dinheiro faz as pessoas entrarem em atrito, em conflito e problemas. Então elas não brigam porque estão endividadas, mas o estresse, a ansiedade, as contas a pagar, a perda de admiração, começam as cobranças, as intrigas. Tudo isso gera problema. Uma pessoa que não tem um planejamento, pelo menos, para resolver essa questão de mentalidade, ela não pode entrar num processo de reconstrução assim, de forma descontrolada. Porque ela vai ter um problema logo ali na frente de novo. E por último,
que eu deixei para vocês é quando a outra pessoa, ou você, ainda não atingiu o estado neutro. O estado neutro, ele é um dos pré-requisitos obrigatórios para você poder, por exemplo, se aproximar da pessoa. Mesmo que ela não venha na sua direção, como eu falei no item 3 aqui, nós temos que saber o que pode e o que não pode. Eu tenho que ter estratégias para entrar em ação, mesmo que ele ou ela não faça. Mas se ele ou ela não está em estado neutro, ou eu não sei como descobrir isso, você não pode também fazer uma reaproximação, porque fatalmente você vai antecipar, a pessoa não vai estar no estado neutro, ou seja, ela ainda vai estar toda empilhada em emoções negativas relacionadas a você, e isso vai jogar suas chances para o abismo. Luciano, mas se eu estou bloqueado ou bloqueada? O bloqueio já demonstra que a outra pessoa ainda não está preparada para ter um mínimo de contato com você nesse momento. Então aguarde e trabalhe os outros 4 itens para que você consiga desenvolver, que é, por exemplo, a autoestima e assim por diante, o poder pessoal, o desenvolvimento pessoal alinhado ao relacionamento. Não é qualquer desenvolvimento pessoal. É alinhado à vida, ao relacionamento e à sua prosperidade em família. Muda tudo. Se esse conteúdo fez sentido, compartilha aqui comigo quais são esses pontos que você ainda tem que trabalhar, que eu quero saber. Te vejo no próximo vídeo.